Olá, boa tarde. Tema que não sai das rodas de conversa e dos noticiários é a chamada prisão após decisão em segunda instância. Ou seja, depois do sujeito ser condenado pelo tribunal, se ele pode ou não pode ser preso. E tendo Lula, digamos assim, hoje no centro de toda essa discussão, é óbvio que a discussão acaba tendo contornos de passionalidade. O Supremo Tribunal Federal vem tergiversando a respeito do tema. Antigamente ele tinha uma opinião absolutamente contrária à possibilidade de prisão em segunda instância, após uma condenação em segunda instância, por uma razão que, no meu ponto de vista, parece muito óbvia, porque a Constituição Federal, ela assegura a presunção de inocência. A Constituição Federal, ela vai dizer que o sujeito só é considerado culpado depois do trânsito em julgado de uma decisão, ou seja, quando não houver mais a possibilidade de nenhum recurso. Ora, se a Constituição Federal diz isso, ela também está dizendo que ninguém pode ser preso se ele não é efetivamente culpado, se ainda dependem de recursos naquela decisão. Em 2015 e depois em 2016, o STF acabou mudando o entendimento, entendendo que a execução da pena, muito embora o sujeito não fosse efetivamente culpado, poderia se dar a partir da condenação em segundo grau, tendo em vista que já teria havido, no caso, a revisão da sentença de juízo de primeiro grau. Agora, o STF começa também a mudar de entendimento, por quê? Porque alguns ministros começaram a perceber que em algumas decisões que aconteceram em segundo grau, essas decisões foram revertidas no Superior Tribunal de Justiça, o que acarretou um dano a essas pessoas, ou seja, a pessoa começou a cumprir a pena e logo em seguida ela foi absolvida num novo julgamento no Superior Tribunal de Justiça. E como é que ficaria a vida dessa pessoa que começou a cumprir uma pena que, na verdade, ela não poderia ter cumprido? Então, nós temos toda essa discussão envolvendo a segunda instância. Qual é a minha opinião sobre isso? No meu ponto de vista, eu acho que a pena poderia sim começar a ser cumprida a partir de uma condenação em segunda instância. Mas, para isso, nós precisaríamos mudar a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela é muito clara, dizendo que não se deve, em hipótese alguma, fazer uma pessoa ser presa sem que todos os recursos tenham sido julgados. São duas questões bem diferentes. A minha opinião é essa. Acho que as pessoas podem sim, cumprir a pena. Mas hoje a lei, sem sombra de dúvida, impede esse cumprimento a partir de decisão de segundo grau. Falei e assino embaixo.